É sempre assim, por onde você anda, vem, os raios acompanham? É verdade, quase sempre, quase sempre. Já estive a menos de 50 metros de um raio. É interessante que quando você está muito perto de um raio, o barulho que você escuta não é aquele trovão, aquele barulho que a gente costuma ouvir no céu. O barulho do raio parece um tiro de um revólver, quando você está muito perto dele. Pá! Só isso? É um barulho seco, assim, forte, único. Porque tem uma coisa que você consegue saber a distância aonde o raio cai, contando os segundos, enfim, o tempo que leva entre o raio que você vê e o barulho que vem depois, é isso? Exatamente. Isso é uma regra, inclusive, a regra bem básica, bem simples, que qualquer pessoa pode usar para se proteger. Quando você olha, vê o raio no céu, você começa a contar os segundos, que pode ser mais ou menos contando normalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até que você escuta o barulho, o trovão. Então, 6, e aí você escuta o som. Divide esse número 6 por 3, a distância é 2 quilômetros que o raio caiu. Né? Então, eu não sabia que tinha essa divisão. Divide por... divide sempre por 3? Por 3, e dá a distância em quilômetros. Agora... Quer dizer, você contou um jacaré, 2 jacarés, 3 jacarés, 4 jacarés, 5 jacarés, 6 jacarés, caiu a 2. Escutou o trovão, divide por 3, 2 quilômetros. Essa é a regra básica. Agora, ainda falando sobre essa questão, quer dizer, quando a gente fala com a pessoa se proteger, é importante, a gente costuma falar muito isso na imprensa, na televisão, mas as pessoas, infelizmente, muitas vezes não sabem. Quando você escuta o trovão, significa que o raio está no máximo a 15 quilômetros de distância de você. O raio caiu no máximo a 15 quilômetros. Então, isso significa que numa fração de menos de um minuto, um raio pode cair em você. Ou seja, se você escuta o trovão, você deve procurar abrigo imediatamente. Essa é a principal regra. O trovão não vem depois? Vem depois. Quer dizer, então, se você escuta o trovão, significa que tem um raio caindo próximo. Então você tem que buscar abrigo, porque o próximo raio pode ser em você. Claro que se o primeiro cair em você, aí já era. Você escuta e morre. Do jeito que você falou, eu pensei que estava caindo um raio aqui. Se o primeiro cair, aí não... Mas a 50 metros, qual é a sensação? Como eu disse, tem alguma sensação? Vamos dizer assim, é um barulho diferente, um barulho muito forte, né? De tiro? De tiro, uma impressão, assim, que a gente... É até difícil de descrever, né? Mas você viu o raio? E dá medo, né? É um medo muito grande. A gente fica realmente apavorado. Mesmo uma pessoa como eu, que trabalha mais de 30 anos no assunto, e que, na verdade, não tenho medo de raio, gosto de raio, mas mesmo assim, nessa situação, qualquer um fica apavorado. Realmente é uma situação muito horrorizante. Né? Você tem essa atração por raio desde criança? Bom, não é desde criança. Na verdade, o meu interesse sobre o assunto começou depois que eu me formei, né, em engenharia elétrica. Até lá eu nunca tinha me preocupado com essa questão. Aí que, indo para o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde eu trabalho, em São José dos Campos, é que esse assunto veio, assim, quase que bateu a porta de uma forma inesperada. Nós estávamos numa campanha com alguns pesquisadores americanos com um objetivo diferente. O objetivo não tinha nada a ver com o raio. E, fazendo uma série de medidas, os raios interferiram as medidas. E aí nós, sem querer, começamos a pesquisar essa interferência e começamos a estudar os raios. Isso foi em 79. Naquela época não havia ninguém estudando raios no Brasil. Então a gente começou, de forma autodidata, a aprender esse tema. Depois eu fui para os Estados Unidos, aí onde lá já havia pesquisa. E aí voltei dos Estados Unidos, então, já trabalhando nessa área, e venho trabalhando de lá para cá nessa área. Hoje, especializando especializando. O Brasil é o país de maior incidência de raios do mundo. São 50 milhões de raios por ano. Eu sabia, o governo Lula realmente, sabe, não se pode falar. Primeiro lugar no mundo de raios. Tem até uma charge muito interessante que eu vi na imprensa, que o Cristo Redentor, todo mundo conhece, tem várias fotos de raios no Cristo, várias fotos famosas, inclusive uma delas eu já usei em várias cópias de livros que eu publiquei. E tem uma charge muito engraçada
onde o Lula chama todos os políticos para perto do Cristo, né? E aí diz, pode mandar. Então, para ver o raio. Pode mandar o raio. E está toda aquela equipe lá montada, né? Tem uma diferença entre raio e relâmpago? Relâmpago é qualquer descarga elétrica que ocorre na atmosfera. E aquelas que atingem o solo, ou seja, que causam mortes, que causam prejuízos, essas são chamadas raios. Então, o raio é o relâmpago que atinge o solo, porque muitas vezes ele não atinge, ele fica dentro da nuvem, no céu, produz aquele clarão que a gente vê, né, no céu, mas ele não vem para o solo. Aquele não é raio. Então não tem o raio que o parta? Não tem. O relâmpago é que o parte, né? Não, o raio que parta, que chega no chão, é o raio que chega no chão, né? Mas aí vira relâmpago. Não, é o contrário. O contrário. O relâmpago... É o que fica no céu. Sim, tá certo. Tá certo. Outra coisa, lendas urbanas ou rurais que é errado quando está chovendo e tal, começa a relampear, é errado você se refugiar embaixo de uma árvore? Exatamente. Isso é uma coisa muito comum que tanto as pessoas quanto os animais fazem isso, né? A preocupação é com a chuva. Então a pessoa busca o abrigo da árvore para não se molhar e acaba morrendo, né? Interessante. Mas voltando a essa questão do raio que o parta, é interessante, depois a gente até acho que vai conversar a respeito do... Nós estamos começando a produção de um filme sobre raios no Brasil. Já existem muitos filmes feitos no mundo, a maioria nos Estados Unidos, onde abordam questões dos Estados Unidos. Então, ao longo desses 30 anos, a gente foi conhecendo uma série de mitos, lendas, fatos sobre o Brasil. A história do Brasil é recheada de acontecimentos com raios. Dizem até que os portugueses, quando chegaram ao Brasil, né, eles falaram assim, isso aqui é um continente, uma ilha ou raios que o parta? Né? Essa expressão raios que o parta que tu usou, vem dos portugueses que usavam e trouxeram para o Brasil. Usavam muito e os índios, por sua vez, nesse Brasil de 1500, os índios aqui, eles acreditavam numa coisa que até hoje é o maior mito que existe em relação aos raios, que é um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Esse mito conhecido, que é explorado no cinema, um filme recente brasileiro agora, né, os índios acreditavam nisso. E o raio cai. E o raio cai 2, 3, 5, várias vezes no mesmo lugar. No mesmo lugar. Os índios acreditavam nisso e é interessante o que eles faziam. Quando uma árvore era atingida por um raio, eles pegavam um pedaço do tronco da árvore e botavam como se fosse um colar, uma pulseira. Porque eles acreditavam, se esse pedaço da árvore já caiu um raio, e se ele está comigo, o raio não cai duas vezes no lugar, não vai cair mais em mim. Né? Agora, voltando a falar em Estados Unidos, o Benjamin Franklin, né, que fez, bastava chover e ter raio, que ele saía correndo e empinava um papagaio com uma chave, com um metal, para atrair. Acabou inventando o para-raio. O para-raio. Mas na hora que ele fazia isso, não corria o risco de morrer eletrocutado? Corria, e o tanto que o Franklin, ele fez essa sugestão, mas ele não fez o experimento. Ele nunca saiu na chuva... E um cientista russo resolveu fazer e morreu. Até nisso o Franklin era inteligente, né? Que coisa... Quer dizer que é um para-raio que não... A pessoa é que funcionou como para-raio, né? O Franklin é interessante. Mas na teoria do Franklin, o raio bateria na chave, desceria pelo fio do papagaio, passaria pelo corpo e entraria no chão. É isso? Porque ele segurava a chave, né, com um isolante. Então a ideia é que... E o russo não. Não, a ideia é que o raio desceria pelo fio e iria para o terra e não pegaria nele. Mas é claro que o raio é uma coisa muito forte, né? E obviamente vai derreter chave, vai derreter tudo e vai atingir a pessoa. É interessante que o Franklin fez essa descoberta, uma das... Talvez, assim, do ponto de vista prático, uma das principais descobertas da história da ciência. Porque antes do para-raio, havia muitos acidentes, explosões, né, de pólvora, igrejas e tudo, e que com o para-raio pararam de ocorrer. Mas é interessante que o Franklin descobriu isso por acaso, porque ele achava que o para-raio iria eliminar as cargas da nuvem e evitar com que o raio acontecesse. E, na verdade, o para-raio não evita com que o raio aconteça, ele apenas faz com que o raio siga um caminho para o solo e evite os danos. Então, ele começou com uma ideia errada, mas que acabou, deu certo. Vamos ver o VT aqui que a gente tem
o VT com raios, é sobre o documentário, né, que vocês estão... Aqui nós temos algumas fotos, né, de raios no Brasil, alguns filmes, alguma coisa inicial, né? Vamos ver? Essas são fotos de raios no Brasil, aqui um filme. Gente, dá medo mesmo, não dá? Você olha assim, você diz... Por isso é que os animais sempre têm medo já do barulho, né? Tem muito medo. Eu tenho uma cachorra, chama-se Brisa, né? E ela tem muito medo. O animal tem muito medo, ele se esconde, né? Você lida com raio, tem um cachorro, uma cadela, cachorro chamado Brisa. Brisa. Para contrapor com a tempestade, né? E ela tem... É cadela? É cadela, é. Tem pavor. Ela tem muito medo, né? E o animal, em geral, tem muito medo. Recentemente houve um caso nos Estados Unidos de um raio que caiu próximo a uma casa e o raio, quando cai próximo ao ambiente, ele acaba causando aumentos das tensões na rede elétrica. E isso entra nas casas e acabam queimando equipamentos, que isso é comum, né, no nosso dia a dia. E uma mulher estava sentada na cama, vendo televisão, com um laptop, né, e o cachorro do lado. Caiu um raio, ela viu pela janela, próximo à casa dela, houve um aumento da tensão na rede, e ela levou um choque, porque ela estava com o laptop no colo, levou um choque. E o cachorro que estava do lado, na hora, correu para baixo da cama, né, e ninguém tirava ele lá de baixo. O cachorro tem muito medo. Em Petrópolis já aconteceu numa casa de cair um raio e exatamente na rede elétrica, corre pelo fio e jogou o aparelho de televisão longe. Pá! Foi bater na parede. Quer dizer, o raio, do ponto de vista assim, no total, dá muito prejuízo a um país? Olha, prejuízo tanto material quanto humano, né? No Brasil, são cerca de 100 mortes por ano. O estado recorde é o estado de São Paulo, onde nós estamos, porque tem mais gente. Aonde? Que tipo de local a pessoa morre, mas no campo? 90% dos casos ao ar livre, quando as pessoas estão ao ar livre. Quer dizer, cidades como São Paulo, onde a gente ou está dentro de um ambiente ou dentro de um automóvel, são lugares seguros, então os acidentes são poucos. Houve um ano aqui em 2001 que morreram 5 casos na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo houve 5 casos de um verão de 2001. Mas, em geral, a maioria dos casos é no campo, nas regiões... Mas na cidade aonde, por exemplo? Na grande cidade como São Paulo, você, por exemplo, como eu disse, ou você está dentro de uma residência, você está dentro de um carro, você está protegido. Se você está caminhando numa rua como, por exemplo, a Paulista, com aqueles prédios enormes de cada lado, está protegido. Agora, se você está um pouquinho já nos bairros da periferia, onde não tem prédios muito altos, então que aí você... aconteceu nesses casos. Exatamente. Muitas vezes você está debaixo do ponto de ônibus. Então, aquela estrutura metálica... Já chama direto. Isso chama direto. Mas tem gente que escapa, né? Que toma raio... A maioria escapa. É interessante isso, né? É porque, na grande parte das vezes, as pessoas são atingidas indiretamente. O raio caiu próximo, 50, 100 metros, e a pessoa é atingida indiretamente, por isso sobrevive. Aconteceu em campo de futebol já, bastante, aqui em São Paulo. Já entrevistei Nós tivemos um caso do São Paulo, do Palmeiras também, já tivemos até jornalista do Palmeiras atingido por raio durante o jogo, né? Todos sobreviveram, né? Tivemos o fisicultor do São Paulo, tivemos o caso do jogador. Mas um baita choque, né? E muitas vezes, nesse caso do fisicultor de São Paulo, ele não ficou com sequelas. Mas muitas vezes a pessoa fica com problemas de memória, né? Problemas de motor, né? Mas talvez a plateia está tão silenciosa, eu estou vendo aqui que o programa... Né, o assunto está ficando meio triste aqui, está todo mundo assim preocupado, né? Não, então, todo mundo interessado. De repente a gente pode até falar um pouco do lado positivo também, né? Do lado positivo. Um lado... Tem vários. Tudo na vida tem dois lados, né? Inclusive o raio, né? É que a pessoa não sente, aí morre... Mas não sofre. Não sente o choque. Não é isso não. Uma das pesquisas científicas para a origem da vida na Terra, assume que a origem da vida está relacionada com os raios. Os raios na atmosfera do nosso planeta, né, nos tempos primórdios,
criou a origem da vida. Então, de repente, nós podemos até dizer que nós somos filhos dos raios, né? Veja bem. Mas e por aí vai. Eu agora... Já tem o filho do trovão, agora o filho do raio. Agora em outubro, eu estou publicando um livro nos Estados Unidos, onde o título do livro faz uma comparação de duas questões positivas do raio. Uma delas é a origem da nossa espécie humana, cerca de 10, 20 mil anos atrás, na África. O homem como nós somos começou no planeta, né? E uma das grandes coisas que nós tivemos que vencer para sobreviver foi o domínio do fogo. Porque à noite, né, os animais simplesmente destruíam o homem. Então o que aconteceu? E quem deu a ideia foi o raio. Porque o raio caía numa árvore e colocava fogo. Então o homem primitivo, isso há 10, 20 mil anos atrás, ele ia lá, pegava uma tocha e conservava o fogo, porque ele não sabia fazer fogo. Ele tinha que ficar conservando o fogo a noite inteira para sobreviver. Então, é outro lado positivo. E agora, nesse livro, eu faço a comparação disso que aconteceu há 10, 20 mil anos atrás com o presente. Hoje, todos nós sabemos que um dos grandes problemas que nós voltamos a enfrentar é a questão das mudanças climáticas associadas ao aquecimento do planeta, né? Isso preocupa nós todos. Talvez não nós exatamente, mas as próximas gerações nossas. E o raio, de novo, ele pode ter um lado positivo, porque ele, monitorar o raio, acompanhar a sua ocorrência, pode nos dar indícios de o que vem pela frente em termos dessas mudanças climáticas. O raio pode nos ajudar a entender o que o planeta vai acontecer com o planeta. E com isso nós podemos nos preparar melhor para sobreviver. Então, o raio pode ter dado origem à vida, pode ter nos salvo a vida há 10, 20 mil anos atrás, e pode agora, nos próximos décadas, voltar a nos ajudar. Então tem um lado... Enquanto vai caindo numa pessoa ou outra, mas aí vai por conta do acaso. Tem uma lenda de que o raio pode derrubar um avião. Não pode, né? Porque não tem terra. Como é que vai? Olha, a primeira coisa é que, na verdade, os raios, na grande parte das vezes, eles não são atingidos por... Os aviões não são atingidos por raios. Na verdade, os aviões provocam os raios. Quando um avião se aproxima de uma nuvem, ele induz o surgimento de um raio a partir do avião. A partir do avião que surge o raio em duas direções. Então, os aviões normalmente sofrem com raios. E a média mundial é de 1 a 3 incidências por avião por ano. Mas não chega a derrubar o avião? E na grande maioria das vezes, exatamente, na grande maioria das vezes nada ocorre. Até a década de 80, o início da década de 80, diversos aviões caíram atingidos por raios, mas na época o problema era em relação ao tanque de combustível muito próximo da fuselagem. O tanque foi reprojetado e de lá para cá, nos últimos 30 anos, nós temos 2, 3 casos suspeitos. Mas que nada comprovado. Nada comprovado. Então, que teoricamente não poderia, quer dizer, não tem como fazer terra. Só se o avião estivesse pousando. Exatamente. Agora, o que pode acontecer no caso de um avião com um raio, né? Muitas vezes o raio pode causar a pane de alguma instrumentação elétrica. Essa pane normalmente não vai fazer com que o avião caia. Mas se essa pane estiver associada a outros problemas, né, como falhas mecânicas, falhas de piloto, outras questões, aí sim elas podem se somar e levar a um acidente. Normalmente o acidente aéreo é fruto de várias causas que se somam. É o caso desse voo da Air France 747, agora recente, né? Apesar de a gente não saber a causa, e talvez a gente nunca venha a saber, provavelmente nunca vamos saber, mas tudo indica que é uma soma de fatores. Agora, você como engenheiro, só para terminar o nosso papo aqui, já que se falou do avião que caiu e que não se achou a caixa preta, por que com o desenvolvimento tecnológico tão grande que nós temos, a caixa preta não é maior do que quer dizer, fazer uma caixa preta grande e uma caixa preta que, em vez de emitir sinais sonoros, que possa emitir sinais tipo GPS, de localização. Não entendo por que tem que ficar um submarino procurando alô, tá ouvindo, tem alguma coisa aí? Não? Não tem. Por que não? Então é interessante, inclusive, na verdade, né, não tem mais sentido existir caixa preta. Por quê? Porque tudo que a caixa preta grava
poderia estar sendo transmitido para satélite. Nós poderíamos estar gravando tudo o que está Inclusive acontecendo. a voz dos A pilotos. voz, tudo. É apenas uma questão de ter um pouco mais de, vamos dizer assim, espaço numa comunicação de satélite. Ou seja, apenas um custo maior. É custo. Mas, com certeza, Enfim. logo, logo, essa caixa preta vai ser lembrada como uma coisa primitiva que nós fazíamos. E que sempre se encontra a caixa preta, né? Agora é um caso raro de se encontrar a caixa preta, que é sempre achada intacta. Não sei por que não faz um avião todo com o mesmo material da caixa preta.